Filipenses. Filipenses fica no Novo Testamento. O livro de Filipenses, capítulo 4, leremos dos versículos 10 ao 13. Se você vê que tem algum irmão com dificuldade de achar o texto, por favor, ajude-o, para que todos nós possamos ler juntos da porção da parte do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Amém. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor que diz: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai repetir comigo o verso 13, e hoje, por uma vez por todas, você vai entender em nome de Jesus o que o apóstolo Paulo quis dizer nesse versículo 13 no 3. 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você pode tomar o seu assento. Paulo, quando vai escrever essa carta à igreja de Filipos, mais conhecido como os Filipenses, ele vai escrever esta carta com o intuito de agradecer a esses irmãos pela oferta que eles lhe haviam enviado. Nos versículos 15 e 16 deste mesmo capítulo, vai relatar que a igreja de Filipos, ela entrega uma oferta ao apóstolo Paulo pelo seu ministério. Vamos ler aí no versos 14 e 15 e 16, para você entender que essa igreja era uma igreja abençoadora, né? Uma igreja que abençoou o ministério do apóstolo Paulo. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, aqui é relatado, através do apóstolo Paulo, que a igreja de Filipenses foi uma igreja que o abençoou, né? Abençoou o seu ministério. E ele está externando, através desta carta, à igreja de Filipenses, a sua gratidão e o seu amor a este povo, que contribuiu em meio às suas necessidades, né? E tinha aproximadamente passado 10 anos dessa oferta que os filipenses tinham abençoado a vida do apóstolo Paulo, quando ele chega à cidade de Tessalônica pela primeira vez. Então, quando a igreja de Filipenses abençoou o apóstolo Paulo como oferta, ele ainda não estava preso. Porque uma coisa que eu e você precisa entender, que essa carta de alegria e essa carta de gratidão está sendo escrita por um encarcerado. Paulo aqui não está livre quando escreve esta carta a uma igreja. Ele está preso. Então, Paulo, e é muito interessante ver através da vida dele, observar as palavras que ele escreve. No versículo 4, do capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele está dizendo, se alegrem sempre no Senhor. Como um encarcerado, como um preso, condenado por nada, por ter feito nada, por só seguir e pregar o Evangelho de Cristo, consegue escrever uma igreja com gratidão e alegria por uma oferta que já tinha se passado 10 anos, e agora que ele teve a oportunidade de escrever novamente a esta igreja.
né? E se a gente for observar isso, nós podemos tirar uma conclusão de que Paulo, ele era um homem que tinha contentamento. Era um homem satisfeito. Porque quando eu observo a palavra contentamento, ela vai significar um estado que é de felicidade, satisfação e prazer. Então, Paulo, quando escreve esta carta à igreja aos Filipenses, ele está feliz, satisfeito e tem prazer no seu coração. E quando eu observo essa atitude de Paulo, eu entendo que ele tem contentamento. Me desculpa, eu estou ficando resfriada e a minha voz está automaticamente indo embora, mas o Senhor vai me dar graça de ir até o fim, em nome de Jesus. Então, quando eu vejo Paulo, quando escreve esta carta, eu vejo que ele está em contentamento não com coisas, porque o cenário dele aqui não era um cenário favorável. Não era um cenário que ele olharia para o seu redor e diria: nossa, como eu estou satisfeito, como a minha vida está em abundância, como está dando tudo certo, como está indo para frente, olha como eu estou rompendo, por isso estou satisfeito. Porque o contentamento de Paulo não estava em coisas ou em pessoas. O contentamento de Paulo estava em Deus, na pessoa de Cristo. Quando eu entendo o Cristo que me encontrou, eu tenho uma vida de contentamento. E é disso que nós vamos falar hoje. Porque, infelizmente, a vida do cristão, principalmente do cristão brasileiro, é uma vida de insatisfação e não uma vida de contentamento. Porque nós criamos um cenário na nossa mente que tudo na nossa vida tem que dar certo para a gente ser feliz. Tudo na minha vida tem que dar certo para que eu possa estar satisfeito. Tudo na minha vida tem que dar certo para que eu tenha prazer de seguir a Cristo. E o que a gente viu, um tanto de obreiro que se constitui na igreja de Cristo, inexperiente e não está preparado porque ele está insatisfeito. Quando eu tenho contentamento em Cristo, o meu serviço a Ele é um serviço feliz e completo. Não um serviço pela metade, em que o meu comportamento externo que eu sinto. Todos nós temos sentimentos porque somos pessoas, somos carne. Mas o meu comportamento e a minha constância não pode ser determinado pelo meu estado atual, mas pelo Cristo que eu sirvo. Se o seu estado atual determina a sua constância e o seu serviço a Cristo, infelizmente você não foi alcançado pela graça e pelo Cristo que te alcançou e por esse Espírito que habita em você. E agora eu vou usar o que Paulo disse: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque eu preciso entender que o meu comportamento e a minha constância em Cristo não pode ser determinante se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Porque já viu aquele crente que vive cabisbaixo? Eu já sou um crente de 40 anos. Cristo me encontrou, desde que Cristo me encontrou, eu só passo peleja e luta. Parece que na vida dele nada dá certo, né? É um crente que chega a dar gastura só de você olhar. Porque ele vive de mau humor. Ele vive descontente. O serviço dele na igreja, Deus que me livre, era melhor nem fazer. Porque ele sempre está cabisbaixo. Porque não entendeu sobre a alegria da salvação. Que o salmista vai dizer: Senhor, retorna a alegria da salvação quando ele vai orar. Porque quando muitas vezes nós vamos orar a Deus, nós não deixamos com que o Espírito nos conduza em oração. O que a gente faz? A gente ora na carne. Né? Senhor, está dando tudo errado. Olha, Deus, o alho poró lá do Egito era mais gostoso. A melancia era mais gostosa. Eu até era escravizado. Faraó até me colocava para fazer o meu próprio tijolo. Mas eu era mais feliz do que comer, né? Só beber água e comer maná no deserto. Não é isso que o povo vai dizer? Moisés,
Você nos tirou de uma terra para comer esse pão tão vil, esse pão tão sem importância. E por vezes nas nossas orações nós falamos isso para o Senhor. Senhor, o Senhor me tirou do mundo para comer este pão tão sem importância, que é a palavra dele revelada a nós. Porque nós damos importância a muitas coisas, menos para a palavra que nos dá vida e vida com a abundância. Nós não entendemos quando o salmista diz: me conduz a pastos verdejantes. Porque os pastos verdejantes é a leitura diária da palavra de Deus. Só que muitas vezes os pastos verdejantes que nós desejamos é o emprego do sonho, é o marido do sonho, é o filho do sonho, mas nunca olhamos para aquele que é perfeito, que é Cristo, que já se revelou a nós. E a gente sempre tem um comportamento estranho e até mesmo mal criado com Cristo, porque nós não entendemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós gostamos muito de dizer, né? Posso todas as coisas. Girl power, né? O homem, nossa, eu sou um homem que trabalho muito. Coloco a minha casa nas costas. E como é que está o seu contentamento em Cristo? Será que o seu contentamento está no dinheiro? Ou será que o seu contentamento está em Cristo, que é o dono do dinheiro? E se ele não quiser acrescentar mais, infelizmente, você vai ter que viver com isso. Porque eu nunca mais vou esquecer uma vez que a pastora estava no momento de ira, aí quando a gente era lá do Odre Velho, e ela falou uma frase que até hoje eu não me esqueço. Então, todas as vezes que eu estou excedendo, a voz dela ecoa no meu ouvido. Que ela diz: não adianta fazer tanto e comer pão de dores. Ela está falando isso no momento irado, mas isso para mim foi como uma flecha no meu coração, para que eu pudesse entender que quando as minhas próprias forças forem além do que aquilo que Deus me permite, eu estou comendo pão de dores. Porque Deus, ele vai te fortalecer mesmo no tempo da escassez. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A sua força não está no dinheiro. A sua força não está numa casa com 5 quartos, 9 banheiros. Que provavelmente, se Deus te desse, você ia viver reclamando, porque ia ter que lavar 5 banheiros, ia ter que arrumar 9 quartos. Muitas vezes você não está na abundância porque você é ingrato. Igual o povo do deserto, saiu do Egito, clamaram. A primeira coisa que eles fizeram, clamaram ao Senhor, não foi? Senhor, a gente não está aguentando mais esse jugo de faraó. Moisés estava quietinho lá, no deserto de Midian, fazendo as coisinhas dele, sem ninguém perturbar a vida dele. Aí o que o povo fez? Senhor, tá muito difícil aqui, o faraó aumentou aqui a carga, a gente não está aguentando mais. O que Deus ouviu o clamor do povo e chamou o coitado do... Vem, Moisés, tu é manso, é contigo mesmo. Aí vem o quê? O pau quebra no Egito, 10 pragas. O povo do Egito olha para o povo na última praga e fala assim: sai da minha terra agora, que a gente não suporta ver mais vocês, e leva o que vocês têm que levar. Além de sair, ainda saíram com ouro, ainda saíram com dinheiro. E aí, quando eles abrem, o mar abre, que para mim é um dos, fora a salvação, é um dos maiores milagres da Bíblia, você ver o mar abrir e a areia seca para você passar. O mar fecha, eles têm coluna de nuvem, coluna de fogo, que não é uma coluna fininha, na grossura de uma caneta. Porque eram milhares de pessoas no deserto. Então, imagine a dimensão e a grandeza da coluna de nuvem e da coluna de fogo, que era a presença do próprio Deus no meio do arraial. E o povo ainda diz: olha, viver com esse Deus é muito difícil. E é assim que nós tratamos ele, né? Quando eu oro para a vida do apóstolo Paulo, eu digo: ixi, não tem como chegar na unha do pé dele, não. Porque ele vai dizer: se é de meus imitadores, porque eu sou de... Se ele vai dizer para você, para aquele povo, ser imitador dele, é porque ele era exatamente o imitador
E hoje em dia é difícil quem imita Cristo. Hoje em dia o povo quer imitar o David Leonardo, o Agenor Duque. Hoje em dia o povo quer imitar a Camila Barros, a Gabriela Lopes. Até mesmo o Hernando Dias Lopes, que é um homem de Deus, mas por vezes nós queremos nos esperar em homens e esquecemos de olhar para o maior exemplo que é Cristo. Paulo não vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Gamaliel. Sede meus imitadores como eu sou de Estevão. Sede meus imitadores como sou de Cristo. E o maior exemplo, infelizmente, nós não queremos imitar. E eu vejo que Paulo, ele era tão cheio do Espírito Santo, porque para superar o que ele superou, por amor ao Evangelho, e para morrer pela causa, porque ele morreu pela causa, ele tinha que ser muito cheio do Espírito Santo. Hoje em dia nós não queremos ser cheios do Espírito. Nós queremos poder, nós queremos força, nós queremos ousadia, mas não queremos ser cheios, não queremos ser renovados, não queremos dar lugar ao Espírito Santo. E por vezes nós só damos lugar a Ele quando as coisas vão mal. Aí lembramos que Ele existe, que Ele é o Deus Consolador e que nos instrui em todas as coisas. Porque Paulo, quando ele olhou o chamado, ele não retrocedeu. Porque Jesus, ele já foi claro com Paulo, através da vida de Ananias, o que ele sofreria pela causa do Evangelho. E você vai abrir comigo em Atos 9. Atos 9. Para você entender mais ou menos como era esse chamado desse homem, que era um perseguidor. E através da vida de Ananias, o Senhor Jesus vai dizer a ele o que ele sofreria pela causa. Ninguém sofre por uma causa que não acredita. Se você não sofre ainda pela causa do Evangelho, é porque você ainda não crê em Cristo. Essa é a verdade. Não tem como mentir. Eu não vim aqui para mentir para você. Se eu e você ainda não soubermos pela causa do Evangelho, é porque ainda não cremos no Cristo crucificado. Ainda não cremos que Cristo vai voltar. Nós queremos só o céu, mas não queremos morrer por este que nos prometeu o céu. Então vamos lá. Atos 9, 15 e 16 vai dizer: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e do quê? Dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, quando ele te chama, ele não te engana. Ele não te promete posses, só vitória. Ele vai dizer: olha, você vai até diante de reis. Se pegar qualquer pessoa hoje e eu lançar uma profecia aqui, o Senhor te levantou para você profetizar lá em Brasília, no Palácio do Planalto, a pessoa vai pular de alegria. Porque as pessoas querem isso. Querem profetizar em Brasília, querem profetizar em Washington, na Casa Branca. Querem profetizar lá em Dubai, naquele prédio mais alto do mundo. Querem, não, Senhor, vou te dar as nações, por profeta. Já estou até preparando a minha mala. Já estou botando até minhas coisas. Meu Deus! Várias fotos dizendo que eu sou um missionário do ano. Em Dubai, na Itália, em Roma. Qualquer pessoa aqui profetizar que esta igreja vai sair missionários por todo mundo vai ficar... Já vão botar até o salto, já vão até lá na bagagem comprar uma mala boa, porque nós vamos o quê? Viajar. Por amor ao Mas se você pregar o nome de Jesus da forma que a Bíblia te ensina, você pode até pregar para reis, para pessoas grandes, para maravilhosos. Entenda, você vai ser rejeitado. E possivelmente preso. Porque quem se lembra aqui do João Batista? O João Batista, eu costumo dizer que ele é
era e é, porque um dia ele vai ressuscitar, está na glória, insuportável, intragável. Já viu aquele remédio, aquela dipirona, se você tomar pura? Dipirona não, Buscopan, que fica uma semana ali na tua boca. Você pode comer o que tu quiser, que o Buscopan em gotas não sai durante uma semana. João Batista era mais ou menos assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E os fariseus chamando ele de quê? De comelão e beberrão. Olha lá, ih, esse cara, ó, tá com nada. Come, veste pele de camelo, come gafanhoto. Ai, olha, que pouco, hein? Então, bebe o que? Mel silvestre, tá nem aí fora do Brasil, fica lá no deserto, porque ninguém quer pregar no deserto, a gente quer pregar no palácio. As pessoas querem pregar na ADVEC. Não é isso que as pessoas querem? Quem quer pregar aqui na Igreja do Evangelho Pleno? Quem quer ministrar aqui o louvor? Eu já estou pedindo, Senhor, me ajude, mande um ministro de louvor para aquele lugar. Porque eu não tenho esse dom. Mas as pessoas não querem, porque onde não tem visibilidade, as pessoas não querem. Aí o que João Batista vai dizer? O imperador, a mulher que tu tá, não é tua. Devolve ela para o seu irmão. O que vão fazer com João Batista? Prende, fala demais. Né? Que às vezes pregar o evangelho, você vai falar, lá vem, já vai falar de Jesus. A gente já não aguenta mais ele ou ela. Porque ele só fala desse Cristo. Não tem outra pessoa na boca dele do que esse Cristo dele. Aí vai prender, só que aí a endemoniada vai dizer, olha, dança, e se te pedirem alguma coisa, o que tu vai pedir? A cabeça do Joãozinho. E o que aconteceu? Ele morreu porque ele disse a verdade. Jesus, quando chama Ananias para falar com Paulo, ele vai dizer olha, fala para ele que eu ainda vou mostrar o quanto ele vai padecer por amor ao meu nome. Eu imagino a mansão de Paulo lá no céu. Maravilhosa. Porque as pessoas querem ganhar aqui para perder lá. Mas ele perdeu aqui para ganhar lá. Aí eu imagino Paulo ouvindo um negócio desse. Poxa, eu estava lá aprendendo com Gamaliel, na santa paz, provavelmente com posses, com dinheiro, um homem abastecido. Inventei moda, conjecturando para a igreja, de perseguir um povo que tinha um dono, e o dono deles não dorme. E no caminho esse dono me encontra, me chama, fala que eu sou um vaso escolhido, e ainda diz que eu vou padecer pelo nome dele. Mas ele retrocedeu? Não, ele avançou. Tem muita gente da igreja que não avança e não rompe no reino de Deus porque tem medo do que vai padecer por amor ao nome do Senhor. Eu nem digo do diabo, porque o diabo, se tu resistir a ele foge de você. Se você se sujeita a Deus, resistir a ele foge de você. E foge muito rápido. As afrontas do diabo, igreja, eu e você precisamos entender que é pequena diante do que você e eu vamos passar por amor a Cristo. O diabo, ele é um perdedor, um invejoso, que vai te fazer retroceder sim, porque ele quer que você vá para o mesmo lugar que ele vai. Mas muita gente não avança no reino de Deus porque não quer passar escassez ou necessidade. Ou não quer que o cônjuge se levante contra ele, ou não quer que os pais se levantem contra ele, ou não quer que o patrão, ou não quer que ninguém se volte contra ele porque quer viver uma vida confortável. Deus não te chama para viver uma vida confortável. O pastor Luiz já diz, Deus não te chama para ser feliz, mas Ele te chamou para te salvar dos seus delitos e pecados. É isso que eu e você precisamos entender. Cristo se manifestou porque eu e você somos ruins. É isso que eu e você precisamos entender de uma vez por todas. Eu sou muito ruim para merecer tal graça.
E quando eu entendo isso, eu faço direito, eu sirvo direito, eu oro em espírito, eu dirijo mesmo com medo, eu canto mesmo não tendo dom, eu prego muitas vezes não gostando muito, eu sirvo na porta mesmo com muitas dores nas pernas, eu estou na salinha mesmo não tendo aquela paciência tão maravilhosa, porque eu entendi a graça de Deus. Porque eu entendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu pode todas as coisas, até sofrer por amor a Cristo. Porque entenda, a sua força vem do Senhor e não do seu próprio braço. Muitos dons eu fui desenvolvendo na casa de Deus porque eu entendi que eu sou fraca, é Ele que acrescenta. Muitas coisas você só vai desenvolver no reino de Deus quando você entende que você é fraco. E é Ele que faz multiplicar. Não é você que multiplica o dom, é Ele que faz multiplicar de acordo com a sua entrega. Então, em nome de Jesus, seja constante, seja firme. Não deixe que as situações te impeçam de avançar no reino de Deus. Porque se Paulo parasse, ele não seria o maior missionário de todos os tempos e a graça de Deus não tinha nos alcançado. Ele é o que foi mais longe por amor e a causa do Evangelho e por amor a nós, até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. O Brasil tem quantos anos de descoberta? 1.500 anos. Diante de tantos outros países, das antiguidades, dos reinos, nós fomos alcançados porque teve alguns que não desistiram, mas permaneceram. E às vezes na nossa localidade, às vezes nem na localidade, dentro da nossa casa, tem gente perecendo porque a gente recua. Porque a gente olha, mas eu vou ter que orar mais. Acho que não vale tanto a causa, não. Eu vou ter que ler mais a Bíblia. Às vezes nós perdemos muitas guerras porque nós somos simplesmente porque somos preguiçosos. Porque nós olhamos para o nosso próximo, que às vezes é bem próximo, tá? Porque tem gente na igreja junto com a gente que está perdido. Tem gente congregando do nosso lado que está perdido. Tem gente do nosso lado que está frio na fé. Nem é realidade frio, porque Jesus disse, era melhor que tu fosse frio do que morno. Tem muita gente que é morno na fé porque a gente já desistiu de amar. Né? A gente esqueceu que se nós amamos a Cristo é porque Ele nos amou primeiro. E nós encerramos algumas batalhas porque a gente tem preguiça de orar, porque a gente tem preguiça de ler a Bíblia, porque a gente tem preguiça de acordar de manhã para ir para a EBD. Às vezes a gente não se desenvolve porque a gente tem preguiça de vir no culto durante a semana. Porque a gente não abre mão de coisas para fazer o que Deus nos manda. Tem muita gente aqui com o ministério paralisado, porque não faz o que Cristo manda. E não adianta vir no culto, sentar aí, ouvir meia dúzia de palavras, é a palavra de Deus, mas senta por aqui e sai por aqui. Não adianta, porque você ainda não entendeu a graça que recebeu. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Só que a gente está criado numa cultura em que, para sermos aqueles, para a sociedade, nem para Cristo, nós temos que prosperar muito, né? Tem que prosperar muito. Eu sofri isso por 9 anos da minha vida, em que eu sempre ouvi que eu nunca ia crescer na vida, se eu ficasse pensando em igreja. Eu já sofri muitos comentários que se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, eu ia viver só para sempre. E daí, se eu vivesse só para sempre? O que me importa é o Senhor que habita em mim. E a salvação que tanto me aguarda, o grande dia e terrível do Senhor. Então a gente entra hoje numa igreja que eu nem posso dizer que assim é a igreja de Cristo. Um ajuntamento de pessoas, vamos dizer assim. Hoje tem muitos ajuntamentos de pessoas e poucas igrejas de Cristo. Eu acho que a gente vive na realidade o que Elias e os outros profetas viveram na era de Israel, em que era um profeta para uma
um país longe e distante de Deus. Mas ainda bem que tem 7 mil, né, que não se prostram. E eu creio que a igreja do Evangelho Pleno ainda são os 7 mil que não se prostraram a Baal e não se prostraram às ideologias humanas. E aí, nós estamos numa cultura que Deus, ele vai entender se você não desenvolver o seu dom. Pode enterrar, mas tu tá igual aquele servo lá da parábola, em Mateus 25, da parábola dos talentos. Ele vai dizer: Senhor, tu és um Deus perverso, que onde tu junta, pelo amor de Deus, eu que não ia pegar o talento que o Senhor me deu e ia multiplicar de qualquer maneira. Eu enterrei. Não é assim que ele disse? O que o Senhor vai dizer para ele em Mateus 25? Depois chega lá, vai dizer que eu não estou falando mentira. Servo mau e infiel. Basicamente, Jesus está dizendo para ele: não tenta me enganar com as suas palavras. Você é inútil e infiel. Porque tem muita gente que não se achegou a Cristo, tem ministério, e é uma coisa linda de Deus. Mas não se achegou a Cristo por quê? Senhor, para fazer a tua obra de qualquer maneira, Deus. Eu quero primeiro me posicionar. Eu acho que quando Jesus se apresentou a Paulo a Damasco, que ele dá o ministério que ele deu para ele, você não acha que Paulo ainda estava cheio de carrapicho, não? Você não achava que Paulo ainda estava cheio de coisinha, não? Ele ainda vai dizer que ainda tinha um espinho na carne, que ainda vem todos os dias com o quê? Esbofetear ele. Que Deus não tirou, mas que Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça. Aí a gente: não, Senhor, eu vou desenvolver o dom quando eu me posicionar. Aí eu ainda estou muito mais para lá do que para cá. Eu ouvi de uma pessoa mais falando assim: mas quando o Senhor me der aquela causa na justiça, eu me posiciono. Eu disse: miserável. Só vai para a casa de Deus se Deus te der aquilo ali. Ele já te deu tudo, que é a salvação. Se ele não quiser te dar mais nada, ele nem deveria. O que ele te dá ainda é por graça e misericórdia, porque ele é grandíssimo em misericórdia. E tem muita gente que não se posiciona por quê? Mas ainda não estou firme financeiramente para servir ao Senhor, para deixar minha família estável, pastorar. E daí? Quando você tiver tete a tete com ele, infelizmente nem voz vai sair, eu tenho certeza, para dar uma desculpa para ele. Porque olhar esse Deus que tem olhos como chamas de fogo, pés como de latão reluzente, e a sua voz é como... Você ouviu o barulho de um trovão? A gente fica como? Apavorado, né? Aquele bem forte, né? Que esses dias a gente tem escutado bastante. Imagine a voz de Deus, que é o som como de muitas águas. Você vai ter força para falar alguma coisa? Você vai ficar igual o Beltesazar, quando desceu a mão, escreveu N, e Parsim. O que aconteceu com ele? Falava que os seus joelhos batiam um com o outro, de tanto medo quando viu a mão escrevendo na parede a sentença dele. E você acha que essa mão é a mão de quem? A mão do próprio Deus, que vai escrever a sua sentença se você não se posicionar nesta manhã e fazer o que ele te manda, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então não brinque com o eterno Deus que não muda, mas que permanece o mesmo. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Não deixa que ele escreva a mão. Desça a sua mão e escreva na parede a sua sentença. Pesado fostes na balança, foi achado em falta. Está lá no livro de Daniel. Se tu é crente desde criança, tu ouviu muito essa história. E todas as vezes que eu leio e releio ela, eu me assusto terrivelmente. Então o Senhor nos convida nesta manhã porque você pode sim, pode sofrer escassez sim, mas Ele te fortalece para passar por essa fase.
Você pode padecer perseguições, sim, porque quem te fortalece é maior do que todas essas coisas. Porque Ele é poderoso, Ele é grande. E no versículo 11 vai dizer: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Além de andar com Cristo, ser perseguido, ser caluniado, ser insultado, apanhou de vara, sofreu naufrágio, a víbora picou a mão dele. É muita coisa, né? Paulo e Silas, ele lá com Silas, já na prisão, imagino todo esfolado. Ele vai dizer: eu aprendi. Não quer dizer que ele sabia, mas ele aprendeu a se contentar com o que tem. E tem muita gente na casa de Deus que não se contenta com o que tem, sempre quer mais. E Deus te deu a porção diária. Ele vai dizer: não vos inquieteis por coisa alguma. Essas coisas os gentios procuram, mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Basta cada dia o seu mal. 34 agora. Por quê? Porque ele sabe a necessidade da sua vida. Ele falou: aprendi a contentar-me com o que o cara estava na prisão. Imagino ele que ele até tinha esperança, porque quem aqui já ouviu a história que ele estava lá com Silas na prisão? Não foi? E o que aconteceu? Um terremoto, não foi isso que aconteceu? Né? Tem até as músicas que cantam: um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair, né? Mas o crente hoje em dia gosta de viver com cadeia. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres das suas religiosidades, dos seus sofismas, das suas manias. E por que o crente gosta de ficar preso? Porque ele não quer se libertar de nada disso. Por isso que a gente não quer que o Filho do Homem nos liberte. Não é isso, gente? Mas sim, é verdade. É a mais pura verdade. E ele estava lá na prisão, imagino ele: poxa, conjecturando, igreja, não está escrito, eu estou conjecturando. Eu com meu amigo Silas, teve terremoto, a gente saiu. Senhor, será que dessa vez não vai ter nenhum tremorzinho para que eu possa sair dessa situação? Às vezes não vai acontecer terremoto. Às vezes a situação que você está, o Senhor até te livrou uma vez, mas dessa vez Ele não vai querer te livrar. Você vai ter que padecer nessa situação. Mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sem estar abatido e sem também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Ué, crente passa fome? Nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome? Ué, eu estou lendo a Bíblia certa? Tanto a ter abundância como a crente passa necessidade? Ah, não. Esse Paulo aqui é muito miserável. Né? Que a gente só fala do Paulo rompendo, né? Mas não fala do Paulo dizendo essas coisas. A gente já pula para o versículo 13. Quais todas as coisas daquele que me... Ele vai dizer que ele sabe passar fome. Sabe viver na abundância e sabe passar fome. É o tal do crente equilibrado. Que hoje em dia é difícil ter um crente equilibrado. Porque se você comer no 10º dia ovo, a gente está como? Senhor, olha para mim, como diz aquela música lá do Toque no Altar. Olha para mim, Senhor, eu me humilharei, seu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim, Senhor. Porque já é o 10º dia do mês, a gente só come. Uma vez eu falei: Senhor, só galinha. Senhor, aquela é galinha temperada, é galinha na panela, é galinha na airfry, é galinha no forno, é galinha frita, é galinha desfiada que a gente tenta fazer uma salada com um pouquinho de maionese que vem daquele sachê do lanche. Senhor, que peleja é essa? Aí eu digo: por que eu estou reclamando, né?
Se a gente for olhar para a vida dos apóstolos, Jesus foi sustentado por mulheres no seu ministério. E Jesus tinha a profissão, hein? Jesus era mestre, Jesus era rabino. Jesus não era qualquer coisinha não para a sociedade. Ainda tinha a função de carpinteiro. Ele tinha necessidade de passar por isso? Mas ele passou por mim e por você. Ele se permitiu ser sustentado por mulheres no seu ministério para que a missão fosse cumprida por mim e por você, né? O Jesus, né, que ninguém fala, o Jesus rabino, mestre, que conhecia tudo da Torá e afins, é o mesmo Jesus que diz que não tinha nem onde reclinar a cabeça, que vivia de casa em casa. Imagino eu que ele comeu muito na casa de Lázaro, de Marta e Maria. E tem muita gente que, Deus me livre de ser sustentado por fulano. Talvez é Deus levantando para te ajudar a crescer na fé. Talvez é isso que você precisa. Eu fui 9 anos sustentada por muitas pessoas, mas que eu pudesse desenvolver na fé. Hoje em dia, olhando para trás, como a Jennifer disse, a gente entende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Através do quê? De suprir as necessidades, através do desodorante. Hoje em dia, talvez eu possa comprar um desodorante, mas antes eu não podia. Hoje em dia, eu posso até comprar um absorvente, mas antes eu não podia. Hoje em dia, eu posso até comprar muitas coisas, um creme de cabelo, mas antes eu não podia, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então, o seu testemunho em tudo tem que glorificar. Para com esse negócio que é testemunho miserável. Para com esse negócio que viver com Cristo é uma vida miserável. É uma vida abundante, se você ainda não entendeu. Então, entenda de uma vez por todas. Ele vai dizer, ajuntem tesouros no céu. Lá ninguém vai roubar de vocês. Aqui vão roubar de vocês. O governo está roubando bastante. O INSS é o que mais rouba do povo, não é? E o povo vai juntando dinheiro e quando se aposentar um salário mínimo. Eu conheço uma pessoa que juntou dinheiro a vida inteira, sem gastar uma unha. Recebeu a aposentadoria de quê? $1.000 a mais do que um salário, para no fim ainda perder o governo. Por isso que Jesus vai dizer, ajuntem tesouro nos céus. Porque aqui todo mundo pode roubar, porque infelizmente você está no mundo. Jesus vai dizendo na oração dele, gloriosa, que oração maravilhosa, lá em João 17. Senhor, eles não são daqui, mas enquanto eles são daqui, guarda eles. Ele continua te sustentando as suas necessidades? Continua. Mas você ainda vai perder um impostozinho com o governo. Você ainda vai perder, mas isso aí a gente leva de letra, né? Um impostozinho a gente pede com o governo. Eu não posso perder a minha vida para Jesus, né? Não tem aquela música? Por ele que eu estou gastando a minha vida, a gente não gasta nada, irmão. Por amor a Jesus, você não gasta a sua vida em nada. Você sai, você entra, você trabalha, você compra, você viaja, você volta e você gasta 2 horinhas no culto, que às vezes é até enfadante que você vê para EBD. Que gastar de vida é esse? Que eu leio um capítulo da Bíblia na minha casa e já estou achando que Jesus já está satisfeito. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, que leitura miserável. Essa que eu fiz hoje, que às vezes a gente faz uma leitura miserável, né? Em toda a maneira, em todas as coisas, que tem o quê? Botar o filho para a escola, às vezes tem que fazer outras coisas, aí você, para fazer o checkzinho do dia que você faz, tu nem sabe o que tu leu. E a palavra não entrou, não penetrou ainda. Mas eu creio que um dia vai penetrar em nome de Jesus. Mas às vezes a gente é miserável assim e a gente está achando, vim 2 cultos na semana. Você não sabe o que eu faço na igreja, faço tantas coisas. E daí? Se Cristo fosse jogar na nossa cara o que ele faz por nós,
Né? A gente estava caladinho aí no banco, envergonhado, debaixo do banco. Porque ele é assim, né? Ele ora para os nossos pecados, nos perdoa e ainda joga no mar do esquecimento. Eu nunca tive uma conversa com Jesus em que ele jogasse na minha cara o que ele já fez por mim. É sempre do ponto que eu errei para frente. É sempre anda na minha presença e ser perfeita. É sempre assim o conselho. Errei, orei, me arrependi, anda na minha presença e ser perfeito. Ele nunca joga na minha cara o que eu fiz. Porque ele tem me fortalecido, e eu tenho certeza que ele tem te fortalecido em todas as coisas. Nós aqui temos que parar de olhar esse evangelho em que em tudo a gente tem que prosperar abundantemente, porque a gente esqueceu o que é ser abundante, o que é ser transbordante. A gente esqueceu o primor do Evangelho. A gente se esqueceu o que é o Evangelho. A gente abre o YouTube, o que tem de falso profeta, não dá nem para colocar nos dedos mais. Ah, porque eu profetizo na tua vida é o crente que não é profeta, não. É o crente adivinho, com espírito de adivinhação. Você, o seu filho, aí fala o nome do filho, a pessoa se derrama em lágrimas. E se falasse que o crente vai para os Estados Unidos, porque o Trump é uma muralha, para tu passar lá, se tu passar pelo Trump, tu passa por qualquer coisa. E aí, tu vai para os Estados Unidos. O crente já fica falar inglês. Mas se fala assim, tu vai agora lá para a raiz, pregar o evangelho. Ai, Senhor, domingo de tarde é o dia do descanso, Deus. Né? É isso que a gente faz, eu já falei, irmãos. Teve um dia que eu estava num soninho tão gostoso, aí o celular despertou 3h30, ai, o que foi, evangelista? Todo mundo já fez isso. Não adianta você falar que você não fez, porque você já pensou. E para você ver o quanto eu e você somos miseráveis, e quanto eu e você não nos importamos com as almas. Porque nós esquecemos quem nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Porque é Ele que te fortalece. Então vamos parar de sermos enganados por fábulas, por pregações, né? Pelo óleo ungido. Unge aí a tua porta, os umbrais da tua porta, que a nova pandemia que está chegando no Brasil não vai entrar pelas suas portas. O Covid entrou na porta de todo mundo. E teve muito crente que morreu. Porque nós estamos no mundo. Aí o crente místico, né? Daqui a pouco ele está matando pega um cordeirinho, a Déia tem, um cabritinho. Daqui a pouco, Déia, me arruma um cabritinho aí para me fazer o sacrifício e vou passar os umbrais na minha porta. Aí o espírito da morte não entra. Né? Tem gente que acha que a causa impossível é só no monte. Tem muita caravana de muito irmãozinho aí que está no monte, que ele é o bezerro de ouro. E os que estão em volta estão celebrando ele, menos a Cristo. Eu vejo muitas caravanas de muita gente subindo ao monte, e o pastorzinho ali no meio, muitas línguas, muito poder, muito isso, e ele no meio, os crentes estão ainda usando quem? O bezerro de ouro. Menos o autor e consumador da sua fé. Ah, eu tenho que levar no monte a minha causa, senão Deus não me ouve. Tem que ir lá no monte da humilhação, ou nos 7 castiçais, porque os 7 castiçais é 2h30, então quanto mais sacrifício, maior a bênção. Que sacrifício é esse que eu e você fazemos, comparado ao sacrifício de Cristo? Que sacrifício é esse de jejuar? O jejum que a gente faz meia-noite, a hora que a gente já está dormindo, já cansamos de comer. Dormimos de barriga cheia. Aí acordamos, fazemos aquela oração de cuspe. Às vezes a gente acorda 9h da manhã. E para conseguir segurar o jejum até meio-dia é muito sacrifício. 3 horinhas de jejum que a gente faz, porque de meia-noite às 9h da manhã a gente não levanta para orar, a gente está dormindo bem mesmo. Ah, hoje eu fiz um jejum, você não sabe, jejum de 3 horas.
que a gente não consegue nem pegar a Bíblia para ler. E se a gente se bobear, a gente até come um pedacinho de pão e fala assim, caramba, eu estava de jejum. Que sacrifício é esse que a gente faz? Que jejum agradável é esse que a gente faz? Que oração é essa que a gente faz de católico de manhã? Senhor, abençoa meu dia, a minha entrada e a minha saída, em nome de Jesus, amém. Até o macumbeiro faz uma oração melhor aos seus orixás. O que pratica o hinduísmo, ele medita de manhã. E a gente não consegue fazer uma oração, nem que seja de 1 minuto, que seja agradável ao Senhor. Porque a gente não sabe o que é passar necessidade, muito menos o que é ter abundância. A gente não sabe o que é ter fartura e nem padecer necessidades. A gente não sabe. Quantas e quantas vezes eu já vim aqui pregar triste? Quantas e quantas vezes? Aí às vezes tu não aceita um convite porque eu já estou triste. Deus não está nem aí para sua tristeza. É isso que você precisa entender. Ele quer que você cumpra o ministério. Paulo continuou cumprindo o ministério preso. Você acha que o Espírito Santo olhou para ele? Coitadinho do meu servo Paulo, está preso. Não precisa mais escrever, não. Deixa os coríntios lá, quebrando pau entre eles, sobre dons. Pode deixar eles lá que eu resolvo essa situação. Paulo, não precisa esquentar a cabeça. Às vezes é isso que a gente quer que os pastores falem isso pra gente, né? Ai, pastor, hoje eu não vou, não. Só você não sabe a guerra travada que eu estou passando. Mas aí a pessoa esquece que foi Deus que chamou ela, né? A gente só está sendo um instrumento. Às vezes eu fico desesperada. Eu falei, meu Deus do céu. Não fui eu que chamei fulano, mas foi o Senhor. Então vai ter muitas vezes que você vai ver muitas pessoas aqui pregando, cantando, dançando, que estão sofrendo. E você nem sabe, mas estão cumprindo o chamado, porque eles já aprenderam o que é viver abatido. Porque às vezes você vai precisar ser abatido para entender o plano de Deus para a sua vida. Porque às vezes só na felicidade tu não consegue entender a pata do diabo, como disse a pastora. Às vezes ele coloca as patinhas dele ali, tu tá na felicidade, a felicidade está rompendo, tu nem tá vendo. Mas ele já está armando um laço, um embaraço, e só Jesus. Mas às vezes você precisa ser abatido para cumprir o propósito do Senhor, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode ser abatido. Lembra no dia que você estiver triste, cabisbaixo, fala, hoje o Senhor não tem como o Senhor me usar para nada. Você vai se lembrar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas pessoas aqui já oraram para o outro precisando de uma oração? Eu muitas vezes. Muitas vezes o Senhor sequer deixou alguém chegar perto de mim para me orar. Ele sempre disse para mim, Kézia, o meu negócio com você não é profecia, é palavra. Então se você quer ouvir o que eu quero de você, vai para a Bíblia. Então o Senhor sempre dificultou um pouco a minha vida. Até às vezes quando eu ia em umas igrejas com a minha mãe de reteté, gente, era reteté para lá, reteté e eu no meio, intacto. Eu falei, não é possível que Deus não tem nada para falar comigo. Aí ele disse, vai para a Bíblia, cheio de coisinha lá para falar contigo. Porque para algumas pessoas ele vai fazer assim, você vai rodar as 7 frenesias, as 7 irmãzinhas do coque, a docinha, a lindinha, a florzinha. Só que o Senhor não vai falar com elas a respeito de você. E às vezes não, nem ele vai usar elas. Às vezes é mentira para falar para vocês, você vai acreditar na mentira e vai continuar na mesma situação para sempre, sem desenvolver o dom que é em você. Porque com o Senhor, eu falo, Senhor, comigo é tudo mais difícil, né? Às vezes eu tenho que sentar, né? É 3 capítulos, Senhor. Prestar atenção, anotar, pegar um dicionário, para eu entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, né? Agora eu estou lendo o livro de Jeremias. Nossa! Meu Deus do céu! Eu falo, Senhor, é só condenação. Se eu não andar direito, vai acontecer isso comigo aqui também. Né? Porque o Senhor não tem filhos preferidos, entenda isso. Você vê o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos.
mas padeceu e ainda foi cortado, degolado. Estevão, apedrejado, deu um discurso lindíssimo, falando desde o povo lá atrás, de Abraão até a chegada de Cristo. No final, o que fizeram com ele? Pedra. O apóstolo Paulo ainda estava lá ainda. Pedra nele. E o que ele vai dizer no último, no final? Que via os céus abertos e Cristo à direita de Deus esperando ele. O que importa também para você é os céus abertos e vermos Cristo à direita de Deus, nos esperando, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí a terra por herança. É isso que você precisa ouvir. Você não precisa ouvir do seu cônjuge. Eu não gosto de você ouvir linda, maravilhosa, cheirosa, perfeita. Ao elogio do seu pastor, da sua pastora: nossa, que serviço maravilhoso, vou te subir de cargo. Como se cargo, fosse alguma coisa de escala. Mas, enfim, vamos pular essa parte. Não é ouvir o elogio. O que você tem que ouvir de Deus é: estou me agradando do seu trabalho. Isso é o suficiente. E se ele não te disser, durante toda a sua jornada, um dia ele vai te dizer, no céu. Na distribuição de galardão. Tomara que o seu seja de pedras preciosas, que é provado no fogo, que não perece. Então, entenda uma coisa nesta manhã. O Senhor me chama, o Senhor te chama para que você possa pegar a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. O que ele te prometeu? Carro? Ele te prometeu casa? Ele te prometeu o salário do ano? Ele te prometeu o emprego do ano? Ele te prometeu dizendo que você ia ser muito feliz? Ele falou: aquele que quer me seguir, pega a sua cruz. Siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então ele está dizendo: tem um benefício, vai pegar a tua cruz. Tu vai negar a si mesmo. Mas se tu perder aqui, tu pode ter certeza que lá você vai achar. Então, nesta manhã é isso que Cristo quer de mim e de você. Que nós o encontremos na escassez, no abatimento, na abundância, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você se coloque de pé nesta manhã em nome de Jesus. Deus, nós glorificamos o Teu nome e exaltamos a Tua presença nesta manhã, porque mais uma vez nós compreendemos que nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. E eu te peço, Deus, poder, força nesta manhã, para que nós possamos, Senhor, adentrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, que conduz, Senhor, à vida eterna. Senhor Deus, tira dos nossos caminhos a porta larga, tira dos nossos caminhos o espírito enganador, tira dos nossos caminhos a mentira, tira dos nossos caminhos, Senhor, tudo aquilo que nos seduz para a perdição eterna, mas nos dá clareza, nos dá, Senhor, o discernimento e o entendimento, que por vezes na escassez é que o Senhor Deus vai nos fazer forjados para a Tua obra. Nos ajude a entender que na escassez nós vemos o Senhor com clareza. Nos ajude a entender que por vezes a escassez é o lugar que o Senhor nos quer. E o Senhor por vezes não nos tirará de lá. Senhor, nos ajude a entender que o deserto é caminho de passagem. E que nós vamos encontrar a terra prometida, que é o céu de glória. Senhor, nos ajude a não termos, Senhor, miragens no meio do deserto. Mas nos ajude a entender que mesmo sem água, mesmo sem pão, o Senhor continua nos sustentando. O Senhor continua no trono. O Senhor Deus não muda, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. O mundo é perdido, o mundo é corrompido, mas mesmo assim o Senhor tem o controle de todas as coisas, porque o Senhor é o nosso governador. O Senhor rege, Senhor, este mundo e as nossas vidas.
E nós te pedimos, Senhor, que a tua graça venha nos bastar. Por vezes nós olhamos e queremos ser, Deus, e queremos ter a vida do outro porque está prosperando, porque está rompendo. Mas nos faça nos lembrar do Salmo de Asaf, em que tudo eles não prosperarão, mas terão um fim, Senhor, Deus, terrível. Nos ajude a olhar para o céu. Nos ajude a olhar para Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa vida. Senhor, nos ajude a olhar para Ti em todo o tempo. Deus, nos ajude a olhar para Ti em casa, a olhar para Ti na igreja, a olhar para Ti no trabalho, a olhar para Ti na escola, a olhar para Ti em todas as nossas áreas, porque o Senhor não é um Deus que se divide, mas Tu precisa ser e tem que ser o primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Senhor, nos ajude a entender que mesmo, Senhor, nos momentos difíceis e impossíveis, o Senhor continua nos sustentando, porque nós podemos todas as coisas em Ti, porque é o Senhor que nos fortalece. Tira do nosso coração, Senhor, toda vaidade. Tira do nosso coração, Deus, todo sentimento que não Te louva. Tira do nosso coração tudo aquilo que não Te agrada e nos perdoa por todas as vezes termos desejado mais as coisas deste mundo do que o Senhor. Nos perdoa porque desejamos mais fazer para o outro e menos para Ti. Nos ajude, Senhor, e nos perdoa nesta manhã, porque por vezes somos tão ingratos. Mas nos ajude a termos atitudes de gratos. Nos ajude a sermos gratos em todas as coisas, para que em tudo nós possamos glorificar o Teu nome. Não nos deixe, Senhor, envergonharmos o Teu nome nos nossos momentos difíceis, em que vamos dizer a todos que o Senhor não é Deus das nossas vidas. E por vezes nós afastamos pessoas de nós e de Ti, porque nós não testemunhamos o Cristo da cruz. E nem o Cristo que é ressurreto, que vive e reina para todo sempre, mas que um dia vai voltar para se vingar de todo pecado e de toda ofensa. Deus, nos ajude a Te pregar, a falar de Ti de forma verdadeira, ao ponto que as pessoas possam Te desejar e possam, Senhor, Te amar. Deus, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.